E aí, companheiros e companheiras, como é que estão vocês? Tudo beleza? Esse videozinho aqui é um pouquinho diferente, que é um vídeo para complementar a nota do nosso trabalho do projeto integrador da Univesp, tá? E assim, o nosso trabalho, o tema dele é a geração, ou melhor, a sugestão de novas fontes de energia para o estado de São Paulo num horizonte de 25 anos, né? A implantação de uma matriz energética complementar para a região de Ribeirão Pires. Esse é o nosso trabalho, né? É o recorte que nós fizemos. O Caio César Caetano Nerino dos Santos, Flávio Máximo dos Santos e eu, John Damião de Souza Dias, como vocês já conhecem aqui de outros videozinhos deste canal. Mas bom, voltando à parte séria da brincadeira. Pensando numa fonte de energia complementar, nós pensamos na energia solar. Porque a energia solar, ela é de graça. A não ser que o sol apague, que aí com certeza não vai precisar mais de energia para ninguém, porque afinal de contas o planeta vai congelar, então não vai precisar de energia, não é mesmo? Mas, presumindo-se que o Sol vai continuar por aí durante alguns bilhões de anos e que os outros combustíveis, as outras fontes geradoras de energia, elas ou são finitas ou causam um impacto, causam um problema futuro para nós. Por exemplo, o petróleo. Apesar que o petróleo ele é utilizado em grandíssima medida mais para os transportes. Mas você tem aí o petróleo, que é uma fonte energética. Em São Paulo nós temos o bagaço da cana, né? Porque o São Paulo é um dos maiores produtores aí do mundo de cana-de-açúcar, né? Então o pessoal utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia elétrica também. A gente tem o carvão, o óleo, que é um derivado de petróleo. A gente tem ali a biomassa também, que é a incineração de algumas coisas. E quando a gente fala em queima de alguma coisa, nós estamos jogando CO2 na nossa atmosfera. Aí você vai dizer, não, mas essa história de aquecimento global é balela. Se é balela ou não, a ciência é que vai dizer. E se você não acredita na ciência, paciência, não é mesmo? Mas voltando ao ponto do trabalho. E nós temos também, que aqui em São Paulo é o que a gente mais tem, é a geração de energia via hidrelétrica. Ela tem um impacto socioambiental. Por quê? Para você fazer energia a partir de hidrelétricas, a partir do movimento da água, né, a partir da água movimentando turbinas, você precisa criar uma represa. Você criar uma represa, você vai fechar um rio. Fechando esse rio, para trás da represa vão haver alagamentos. Você vai literalmente mudar o ecossistema da região. Né? Se for uma região habitada, você vai ter que pagar ali alguns milhões de reais em indenizações. Se for uma área ambiental, de floresta, você vai estar destruindo ali árvores, plantas, você vai estar desalocando animais, e esse custo socioambiental acaba sendo alto. Aí você vai dizer, não, mas que isso, só mudando animais de lugar não vai ter problema. É naquelas, não tem problema hoje. Porém, podem haver problemas depois. E outra, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a sua área territorial com maior percentual de mata
nativa, de floresta original. Ou seja, nós temos aqui no Brasil um ativo importantíssimo, que é nós conseguimos ser uma nação grande, nós conseguimos ser uma nação em crescimento, em desenvolvimento, mantendo a natureza quase que intacta, original. Outros países do mundo, principalmente os de primeiro mundo, não tem mata original. Todas as florestas, todas as árvores que eles têm são replantadas, porque a floresta original, os animais, a povoação animal original foi destruída. Ou seja, nós temos aqui nas mãos um case sensacional. Nós temos um case sensacional. Então, o Brasil e São Paulo, na vanguarda, poderia estudar métodos de gerar energia, de gerar riqueza, sem se desfazer do meio ambiente. Por isso nós pensamos na energia solar. Para fazer energia solar, o que você precisa? Você precisa de uma placa de silício, e essa placa precisa ser de silício, não é de silício na maioria das vezes, porque em 1839, um homem chamado Edmund Becquerel, ele descobriu por acaso que um material, que nesse caso era o silício, aquecido pelo sol, ele acabava gerando movimentação de elétrons. E isso é eletricidade, movimentação de elétrons. Tá ok? Mas você não precisa só disso. Você precisa também de um inversor de frequência, porque essa energia gerada pelas placas de silício, ela é uma energia de corrente contínua, ou seja, a eletricidade é gerada em uma única direção. Então você precisa desse inversor para tornar a corrente alternada, ou seja, daquela que os elétrons vão e voltam, que é essa que a gente tem em casa. Você também vai precisar de um sistema de segurança que eles chamam de Streak Brick, que na verdade é como se fosse uma espécie de disjuntor, que vai ser ali um sistema de segurança para, caso aconteça algum pico de energia, a energia não passe direto para dentro da sua casa e para dentro dos seus equipamentos. E também você vai precisar de um relógio medidor, que agora me fugiu o nome dele. Olha, eu estou gastando tempo de vídeo procurando o papel. Eu deveria ter marcado isso antes, desculpa pessoal. Você vai ter aqui um medidor bidirecional, que ele vai fazer o quê? Ele vai mandar energia para dentro da sua casa, e a energia que a sua casa não está usando, ele vai mandar de volta para a rede, tá? O custo da energia hoje pela Eletropaulo, no caso de aqui em São Paulo, é de 0,52 centavos por quilowatt-hora. Você fazendo um investimento em média de 16 mil reais para colocar 8 painéis solares e esses outros equipamentos que eu mencionei na sua casa, ou nas casas em Ribeirão Pires, que é o foco do nosso trabalho, num horizonte de 25 anos, esse custo é diluído, custando apenas 21 centavos por quilowatt produzido. Isso é uma excelente economia. Se você for para pensar, num horizonte de 25 anos, você teve aí 30 e poucos centavos de economia, né? E esse cálculo que nós fizemos, ele veio do site
Blue Sol, que já tem lá para você colocar a quantidade de energia elétrica que você gasta e ele já fazer ali um dimensionamento de qual o tamanho dos painéis e de quanta energia você precisaria gerar, né? Então você vê que com 8 painéis você consegue gerar cerca de 200 não, cerca de 400 kWh por mês. E um consumo médio que a gente conseguiu apurar na cidade de Ribeirão Pires, uma residência média na cidade de Ribeirão Pires consome por volta dos seus 230 kWh mês. E aí, com isso, você vai ter energia de sobra e você vai mandar energia de volta para o sistema, que de acordo com a resolução, com as duas resoluções da ANEEL, a resolução 482 de 2012 e 687 de 2015, você vai gerar essa energia, o excedente você vai mandar de volta para a rede, e aí a sua conta de luz vai ter um abatimento da quantidade que você mandou e da quantidade que você usou da rede. Ou seja, se você não usar nada, teoricamente você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada para a Eletropaulo, por exemplo, porque você está gerando a sua própria energia. E essa resolução 687 de 2015 também possibilita que, por exemplo, você gera energia solar excedente na sua casa. Então você pode mandar parte dessa energia ou a sua energia excedente para a casa do seu vizinho, por exemplo. Esse é um excelente ganho. É lógico que fazer isso na cidade inteira demandaria muito dinheiro e demandaria muito tempo. Porém, é um investimento a se pensar e a se colocar em grande escala pelo seguinte, porque a energia solar, a energia solar só funciona enquanto tem sol, mas o Brasil tem sol o ano todo, né? E principalmente para um consumo residencial é possível utilizar a energia solar, né? Porque como a gente viu aqui, por mês, com 8 painéis, você consegue gerar 400 kW, né? E uma casa gastando aí em média dos seus 230, então é um excelente número, né? E agora, por exemplo, para colocar isso numa cidade inteira, o governo federal, através do BNDES, poderia investir nisso. A prefeitura e o governo do estado, principalmente, poderia investir nisso, uma vez que Ribeirão Pires é uma cidade de estância turística. É tido como uma estância turística. Então, seria ainda melhor se, além de ser uma estância turística, fosse a primeira cidade completamente movida a energia solar. E principalmente, as residências usando a energia solar, deixando a energia das concessionárias para as indústrias pesadas utilizarem, ficaria muito mais interessante. Porque essa energia, teoricamente, teria que ser barateada para as empresas, não é? Porque a indústria geradora e distribuidora, ela não teria o custo de gerar a energia a mais para as indústrias, porque as residências estariam mandando energia de volta para o sistema justamente durante o dia, que é o momento que as empresas gastam mais eletricidade. Então a gente considera que esse projeto ele é viável. Claro, é um projeto caro, é um projeto por volta dos seus 150 milhões de reais, mas é um projeto que só tende a dar frutos, e bons frutos, num futuro não muito distante. Tendo em vista que em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, os carros, já existe a Tesla
e a Chevrolet tentando fazer e conseguindo já, com alguns probleminhas básicos que é normal de projeto beta, mas já conseguindo fazer carros que não precisam de petróleo para se mover. Então, quem dirá as casas? Quem dirá as cidades? Pensem nisso. Bom, é nessa que eu me despeço. Cumprimento meu companheiro Caio, meu companheiro Flávio, a nossa tutora Vanessa. Um grande abraço.